Abram as suas Bíblias comigo, meus irmãos, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, caminho do deserto. Quando nós falamos em caminho do deserto, muita gente só consegue enxergar tribulação, pedra, toco pelo caminho, espinho, espadada, seta, flecha, capetinhas para tudo enquanto é lado, armados para acabar com a vida de todo mundo, e não é? Mas é preciso enxergar muito mais do que isso. E hoje nós vamos falar sobre isso, e vamos usar o texto sim, da tentação de Jesus. Se Jesus foi para o deserto para ser tentado, às vezes nós também estamos no deserto para também sermos tentados, para também sermos experimentados, não é? Capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. Mais uma vez, queridos irmãos, bem-vindos à casa de Deus. Não deixe escapar a oportunidade de ser abençoado de jeito nenhum. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então observe vocês que quem levou Jesus para o deserto foi o... foi o... Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, né? A irmãzinha não teve dúvida, do diabo, amém? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fala conosco nessa noite, meu Deus, fala conosco, fala com o seu povo, fala com a sua igreja. Caminho do deserto, meu Pai, é o que nós vamos estar falando aqui. Nessa noite queremos que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, e que a palavra do Senhor encontre guarida nesses corações, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, Senhor, amém. Tome os seus lugares, queridos irmãos, tome os seus lugares. Poderíamos dizer que deserto é deserto, né? Nós poderíamos dizer que deserto é deserto. Se fala em deserto, realmente nós logo entendemos tudo que nós podemos colocar como momento de prova, momento de dor, momento de... Que deserto é assim, de dia às vezes é muito calor, à noite às vezes é muito frio. E deserto tem às vezes tipos de répteis, tipo de assim, animais peçonhentos. E às vezes tem aqueles enormes escorpiões, cobras que se escondem no meio da areia, e armadilhas. E às vezes tem tempestade de areia, e a gente já fica com falta de ar só de pensar. É verdade, deserto é deserto, deserto não deixa de ser deserto. Tem uma história de um avião de correio, avião que transporta correspondências, que esse avião acabou caindo e sobreviveu só o carteiro. E o carteiro acabou terminando numa ilha deserta. Não era um deserto, mas era uma ilha deserta. E naquela ilha deserta, as correspondências apenas em papel foram diluindo, se acabando e tal. Mas tinha uma caixa grande, e ele, como carteiro, com o espírito do bom carteiro, ele disse: eu vou preservar essa caixa aqui, e no dia que der certo, quem sabe eu consiga entregar essa carta para o seu dono, já que estava no avião do correio. Mas ele estava numa ilha que ele não conseguia, ele não tinha, por exemplo, uma bússola para ter a mínima ideia como se localizar. Ele não tinha um telefone celular, ele não tinha nenhum instrumento via satélite, ele não tinha GPS, ele não tinha absolutamente nada, e ele totalmente perdido ali. O que eu faço e tal? E passou um bom tempo, ele foi se acostumando, e aquela história de homens perdidos nas ilhas, né? Cresce a barba, ficam barbudos e tal, e ficam com alguns tipos de delírios. Mas de qualquer forma, com o passar do tempo, ele acabou sendo resgatado. E tendo sido resgatado, ele pegou a caixa, foi com a caixa, né? Não vou deixar, sou carteiro. E foi. E disse: não, pessoalmente eu quero entregar essa encomenda. Pegou a caixa, levou na casa do destinatário. Era uma senhora.
A senhora disse: puxa, mas eu esperava essa correspondência já há tantos anos. Mas aconteceu um acidente, fiquei tantos anos assim na ilha deserta. Ah, muito bem, mas não tem nada demais aqui não. Isso aqui era só um telefone via satélite, um GPS. Tinha aqui também dentro como é que chama? Um compass, como é que fala? Esqueci, uma bússolazinha. Era só isso, não era nada mais do que isso. Ou seja, ele tinha um tesouro ali dentro daquela caixa. Porque ele poderia pegar o telefone celular via satélite, fazer uma ligação, gente, caiu o avião, estou numa ilha assim, poderia pegar o GPS e de repente fazer a questão do satélite funcionar, pegar a bússola e dar a localização dele. Mas ele naquela ilha não conseguiu descobrir os tesouros que ele tinha nas mãos. Por isso ficou barbudo, ficou meio doido e coisas dessa natureza. Nós queremos extrair dessa história, meus irmãos, também as lições a respeito do deserto. Posso garantir a você que Deus o levará ao deserto em algum ponto da sua vida. Em algum momento da sua vida, Deus o levará ao deserto. Não tem como sermos provados, não tem como sermos fortalecidos, não tem como aprendermos os caminhos da paciência se nós não passarmos por desertos em nossas vidas. É no deserto que nós ficamos mais, eu diria, humildes. É no deserto que de repente nosso orgulho é extirpado. É no deserto que nós entendemos o poder, a enormidade do nosso Deus e a nossa insignificância. É no deserto que nós aprendemos a clamar e a confiar no Senhor e não em nós mesmos. E outras coisas dessa natureza. A Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, claro que no deserto vamos ter fome. Claro que no deserto algum dia vamos ter que clamar pelo Senhor, pela orientação, porque vamos nos sentir tão perdidos que a dependência de Deus é uma questão de vida ou morte. Quando o povo hebreu deixou o Egito, eu perguntei para a igreja: quem levou Jesus para ser tentado? A Bíblia fala: e foi conduzido pelo Espírito. E a Bíblia Sagrada nos fala também que o povo de Israel, o povo hebreu saindo do Egito, a Bíblia Sagrada diz que Deus o conduziu pelo caminho do deserto. E a Bíblia faz, meus irmãos, ainda uma afirmação que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Deuteronômio no capítulo 8, versículo 2 e versículo 3, o que a Bíblia Sagrada fala: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos. E olha só o que a Bíblia fala: para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Tem muita gente mal intencionada, ou com intenções, secundarizando o dono da bênção e ficando só com a bênção. Se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. A Bíblia está dizendo que quem fez isso foi Deus, não foi o diabo não. Porque Deus sabia que os fortes sairiam fortes, Deus sabia que os que realmente eram dele iriam permanecer, e parece que não foi o caso, não é? De muitos. Mas a Bíblia fala que depois o sustentou também com maná, cuidou deles, não deixou, pelo menos, né? E foi de onde surgiu o versículo, mostrando aquele povo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E nós gostaríamos, meus irmãos, hoje de falar com todos nós que de repente estamos no deserto hoje, ou de repente estivemos no deserto ontem, mas de repente amanhã poderemos estar de novo. Nós temos de descobrir os grandes tesouros do deserto. Os grandes tesouros do deserto. E através da tentação de Cristo, a primeira coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, é o tesouro chamado a palavra de Deus. Uma igreja não pode crescer embasada em ideias humanas. Uma igreja não pode crescer, quando eu digo igreja, estou dizendo você. Ela não pode crescer embasada no eu vi, eu sonhei, eu revelei, eu entendi. Qualquer igreja para crescer, qualquer povo para crescer, tem de conhecer o tesouro chamado a palavra de Deus. Palavra de Deus.
Desde o primeiro capítulo de Gênesis, a Bíblia fala que no princípio, quando Deus fez tudo, todas as coisas, Deus usou a palavra. Não foi do nada, foi a palavra. No princípio era o verbo era Deus. O profeta fala no capítulo 55 do livro de Isaías: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes prosperará em tudo para que seja enviada, ela haverá de prosperar. Que palavra era essa? Essa palavra era a mesma palavra do Evangelho de São João, que fala que o verbo se fez carne, habitou entre nós e prosperou, levando a palavra, curando enfermos, dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu sou o elemento da vossa redenção. E foi concluído o seu projeto quando morreu na cruz do Calvário, cumprindo sim o porquê foi enviada a palavra. Se você quer crescer, descubra, nem que seja no deserto, o tesouro chamado a palavra de Deus. Você não vence o mundo por você mesmo, você não vence o inimigo por você mesmo, você não tem argumentação contra nada espiritualmente falando, com seus próprios argumentos. Você precisa da palavra. Esse é o primeiro tesouro. E observe você que o inimigo chegou para o Senhor Jesus se utilizando da palavra, e se utilizou da palavra até o fim. E o Senhor Jesus respondeu ao adversário também se utilizando da palavra. Você precisa descobrir o segredo da palavra. Essa palavra que você está ouvindo, essa palavra que você pode ler todos os dias. Às vezes deixamos de ler a Bíblia Sagrada para ler algo que não edifica nada. Às vezes se deixa de ler a Bíblia para ler revistas semanais. Às vezes se deixa de ler a Bíblia, buscar conhecimento, fazer um curso bíblico, para se ler revista de fofoca. E olha que essas revistas de fofoca trazem cada uma que dá até, sei lá, fulano de tal tomando sorvete na Barra. Faça-me o favor. Faça-me o favor. E o que é que eu tenho a ver com a vida do fulano de tal tomando sorvete na Barra? Mas é famoso, eu não quero saber. Tem muita gente que quer fazer o quê? As pessoas são assim. Mas você que é servo de Deus, deixar de saber o que a Bíblia fala para saber a respeito do ator que está tomando sorvete na barraca da Barra da Tijuca, faça-me o favor. Aí o diabo chega e faz das suas insinuações, a pessoa chega e coloca. Eu estava domingo passado num recinto, a minha esposa entrou no local para comprar um negócio, e chegou um evangelista de uma igreja e começou a mandar a palavra. Eu comecei a ouvir. Nem tudo estava correto, mas parece que está correto. Estou falando do inimigo. Em Gênesis, a primeira coisa que o inimigo fez acontecer no entendimento de Adão e Eva foi: não é bem isso que Deus quis falar. Depois o questionamento: será que foi isso? Depois, além de colocar a dúvida, aparentemente diz: Deus está mentindo. Olha, diz que vocês vão morrer, mas não vão morrer nada. Se você não tem como refutar biblicamente, se você não tem como responder se utilizando do tesouro da palavra, você será derrotado, você será enganado. Porque se o inimigo chegar para você e falar: olha aqui, eu sou da magia negra, aqui está o livrinho de São Cipriano, eu queria bater um papo com você, você já vai logo: vá de retro, Satanás, sai, capetacão do inferno, não é verdade? Mas ele vem para você usando a palavra que você deveria conhecer, e às vezes não conhece porque você não medita, você não a reconhece como um tesouro. Agora, meus irmãos, o deserto é preciso, porque quando você está no deserto, nem que seja força, você procura conhecer esse tesouro. A palavra é o grande tesouro, número 1, a palavra de Deus. Segundo grande tesouro, meus irmãos, da estrada do deserto, é a confiança.
O diabo transportou o Senhor Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Falou: se joga, tem anjo aqui que vão te guardar. Usando a palavra, basicamente o que o inimigo disse foi: olha, você tem que confiar. Você tem que confiar. A confiança, quando você lê a palavra, quando você entende a palavra, não duvide, creia. Tenha confiança que essa palavra é fiel, ela é verdadeira. Pode confiar, porque o que Deus fala e ponto final. Se está escrito na palavra, está escrito na palavra. Se não está escrito na palavra, não serve. Mas se está escrito na palavra, pode confiar, porque Deus é poderoso para fazer cumprir a sua palavra. Claro que Jesus poderia chegar e falar: não, mas eu vou então saltar, porque eu sei que está cheio de anjo aqui. Não fez, porque Jesus nunca obedece ao adversário, não é verdade? Nunca obedeceria, e você também não. E de mais a mais, pela própria palavra, Jesus poupou o trabalho. Para que tentar? Eu não preciso pular, eu não preciso passar por isso aí. Você precisa confiar. O primeiro tesouro então é a palavra, o segundo tesouro é a confiança. Aí eu volto, meus irmãos, para o deserto. Por que nós temos que mostrar confiança? No deserto ou na vida do crente, você confia mesmo em Deus? Então veja isso: às vezes Deus não permite você acumular nada para o amanhã. Quando Deus colocou ou permitiu, perdão, a Bíblia Sagrada fala que Deus mesmo colocou mesmo, e tipo, as intenções do Senhor era saber se o povo realmente era povo, né? A Bíblia Sagrada nos diz que depois que o homem passou lá as suas dificuldades, Deus mandou o maná. Para explicar o maná, vamos dizer que era como se fosse alguns flocozinhos de pão, bem levezinho. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos afirma que Deus não permitiu o armazenamento do maná. Você não precisa acumular. Você precisa exercitar a confiança de que o mesmo Deus que está te dando hoje te dará amanhã. No deserto nós aprendemos a confiar em Deus. Podemos dizer: mas o povo de Israel tinha algum tipo de opção? Talvez não, problema deles. Mas tiveram de aprender a confiar. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 16, a Bíblia Sagrada fala que Deus mandava uma porção suficiente para cada dia. Não adiantava guardar, não adiantava pegar saco e encher cantinhos, porque não servia. Tinham de esperar e confiar de que o Senhor haveria de alimentá-los no próximo dia. Quando você estiver no seu deserto, exercite, descubra esse tesouro chamado confiança em Deus. Pode confiar. Tem um hino que alguém fez, não sei nem quem fez, eu gostava muito de cantar: nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar em Deus. Talvez eu não tenha confiança plena. Eu já contei para vocês a história da confiança, não sei se custa contar mais uma vez. Posso contar para quem não conhece? Muita gente conhece, já sabe até o que eu vou repetir, mas isso é educar, eu vou repetir. Você conhece, já viu falar no Grand Canyon, né? Dizem que tem uma parte lá que dá para colocar uma corda, esticar uma corda e você passa 100, 200 metros se equilibrando. Caiu, morreu, porque aquilo é muitos metros de altura. Caiu, não sobra nada. Quem está entendendo a história aí, tá vendo? E o camarada atravessa o canyon. Quando ele vai e volta, quando ele volta outra vez, ele fala: bom, gente, o negócio é o seguinte, eu me equilibro mesmo, sabe de uma coisa? Eu sou capaz de atravessar do outro lado com um saco de 60 quilos nas costas. E quem acredita que eu consigo fazer isso? Todo mundo: eu também. Ele disse: alguém aqui pesa 60 quilos para ser voluntário? Ninguém quis ir nas costas dele. Acreditar, meus irmãos, a gente acredita. Confiar é que a gente não confia, não é? Você confia em Deus? Porque
Porque quem sabe Deus permitiu para você esse deserto que você está atravessando, para conhecer não só a sua intenção, mas conhecer também a extensão da sua confiança. Você confia que Deus haverá de ser a sua providência? Você confia que Deus haverá de dar a você o pão conforme a sua necessidade? Você confia que Deus haverá de proteger a sua vida quando você tiver de passar por locais perigosos, por situações cinzentas na sua vida? Acreditar, meus irmãos, se você perguntar quem crê em Deus, o diabo é o primeiro. Eu quero saber, e Deus quer saber se você realmente confia de que Ele vai ser a sua providência, o seu socorro, a sua ajuda, sem que você tenha que acumular, buscar por antecedência ou fazer reservas. Terceira coisa importante, maravilhosa, nós vamos nos ater um pouquinho mais nessa outra parte, é a questão da adoração. Por várias vezes Deus se dirigiu a Faraó, e através de Moisés a palavra foi simples, curta, pequenininha, sem muito lenga-lenga. Deus quer que o povo vá adorar no deserto. Deus falava a Faraó através de Moisés: deixa o meu povo ir para o deserto, para que me adore no deserto. Não foi uma, duas vezes, foram várias vezes. E eu acredito que nós podemos, meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês, do versículo 9 para frente, capítulo 4 de São Mateus, quando a Bíblia fala que o inimigo, ele diz, mostrando toda a glória do mundo, os reinos do mundo, a glória deles. Quem gosta do mundo aí, está vendo? Disse: olha, eu te dou tudo isso, se você prostrado me adorar. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus falou: olha, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo chegou, e eis que chegaram os anjos e o servirão. Normalmente quando nós vamos para o deserto, nós queremos transformar o deserto num vale de lamentação. Ai, porque me dói isso, me dói aquilo. Deus está com raiva de mim. Outros chegam até a exagerar: Deus não existe, se existisse eu não estaria nessa situação. Não é? Como pode um Deus tão bondoso me deixar nesse deserto? Adorar a Deus, meus irmãos, na primavera da vida, na abundância. Adorar a Deus quando nós estamos de barriguinha cheia. Adorar a Deus quando nós estamos empregados, está tudo bem, sob controle, não tem nenhuma doença na nossa vida, é a coisa mais fácil. E a gente ainda acha que adorar a Deus é ficar levantando a mãozinha, engrossando a voz: eu Senhor, mas Deus quer que você adore no deserto. Deus quer que você, não estou falando louvar, eu estou falando adorar. Adorar, vale a pena dar uma paradinha maior aqui e estudar esse conceito com cuidado, mas com muito cuidado. Você se lembra da mulher samaritana, né? Vou resumir. Havia a questão da adoração em Jerusalém, desde os tempos que começou é longa a história, né? Porque teria que falar de onde surgiram os samaritanos e tal, divisão das tribos, Jeroboão para um lado, Roboão para o outro. Não vai a Jerusalém, adora em Samaria. E adora onde? Onde adoramos? Coisas de tradições, coisas de formalidades, coisas que foram se acumulando com o passar do tempo, rituais, locais, cerimônias, e as coisas foram se acumulando de tal modo. E a mulher chegou tocando no assunto, depois de um papo de Jesus com a mulher, dizendo: nossos pais adoraram nesse monte, e Jerusalém, não sei o que lá e tal. E Jesus falou: não, mas peraí, adoração não é uma questão de local. Os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e em verdade. Esse conceito vale a pena nós nos aprofundarmos nele. A adoração não depende de um lugar físico. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar que você estiver. Os verdadeiros adoradores, Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade.
Não é necessário o local físico. Segundo, você tem que saber quem você está adorando. Tem muita gente adorando o que não sabe. O inimigo tentou arrancar de Jesus uma adoraçãozinha de qualquer jeito aqui, não é? Adoração é em espírito e em verdade. Adoramos somente o nosso Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Quando falamos em adoração, meus irmãos, nós temos escolhi para trazer rapidinho assim as questões do porquê nós adoramos. Você sabia que quando Abraão saiu para sacrificar Isaac, a Bíblia fala que ele disse aos seus serventes: fique aqui para baixo um pouquinho, que eu vou subir com o moço para adorar a Deus mais para cima um pouquinho. A adoração pressupõe sacrifício. A adoração também, meus irmãos, quando falamos de adoração, nós temos também que colocar a questão da gratidão. Cito um ponto bíblico, tem vários. Certamente adoramos a Deus por todas as coisas boas que dele recebemos. Cada coisa que Deus faz na nossa vida maravilhosa, que nos enche de alegria, adoramos ao Senhor. Quando o servo de Abraão, que estava procurando a noiva para Isaac, quando ele viu Rebeca, aquela jovem linda, não é? Ela deu água para todos os camelos, e ele perguntou: escuta aí, você quem é? Ela falou: sou filha desse tal. Ele entendeu, era exatamente aquela que ele estava procurando, e a Bíblia fala que ele então adorou, em gratidão por ter encontrado, agradeceu. Bendito, ele disse, é o Senhor. Adorou a Deus dizendo: bendito é o Senhor. Gratidão. E a questão da fé, não se adora a Deus sem fé. Porque se uma pessoa adora a Deus sem ter a fé verdadeira, não estou falando de fé fingida, estou falando de fé verdadeira, sem duvidar, se faz isso, essa adoração é vazia e não é a Deus. Quando Jesus, meus irmãos, ele ressuscitou, a Bíblia fala que ele apareceu no meio dos discípulos, e aqueles que ouviram e acreditaram nele o adoraram, mas alguns duvidaram. Os que duvidaram não o adoraram. Vamos adorar a Deus? Aí a gente, vamos, aí dá uma, vamos adorar. Bonito. Quando a gente fala, meus irmãos, em louvor, o que nós estamos falando? Nós estamos falando em elogio, nós estamos falando em falar bem, estamos falando em falar das atribuições, estamos louvando. E louvar não é o mesmo que adorar. Inicialmente, preste atenção nisso. Preste atenção, porque, meus irmãos, no caminho do deserto nós temos de aprender. E tem uma coisa aqui que eu quero que vocês prestem atenção, porque pode fazer toda a diferença. Toda a diferença pode acontecer na sua vida. Falamos da fé, da gratidão, falamos de adorar em espírito e verdade. Agora, meus irmãos, observem vocês, que quando Satanás se dirige ao Senhor, ele queria ser adorado, mas ele não queria ser adorado de qualquer jeito. E eu quero que você descubra no deserto, no caminho do deserto, como ser um adorador em espírito e em verdade. Um adorador que tem o agrado do Senhor e conseguintemente tem as grandes bênçãos de Deus na sua vida. Porque Satanás impôs ao Senhor uma forma de adoração e disse: olha, mostrando os reinos do mundo, isso aqui eu te dou, tudo. Agora presta atenção, versículo 9. Se prostrado. Originalmente a palavra adorar significava prostrar-se, ajoelhar-se até colocar a cabeça no chão. Quando Satanás quis a adoração do Senhor, ele não quis uma adoração qualquer. Ele foi àquilo que era original, aquilo que era. É claro que hoje nós podemos entender que não sei se a questão de, para mostrar reverência ao Senhor, não necessariamente nós temos que colocar a cabeça no chão ou coisa assim, mas se quiser colocar também, não vejo mal nenhum. Mas de qualquer maneira, a palavra prostrar-se, curvar-se, significa respeito profundo, reverência, reconhecimento de que você é melhor do que eu.
Mas é interessante, percebam vocês que o inimigo está dizendo, até há uma certa redundância na tradução bíblica em português, porque se prostrado me adorares, na verdade a adoração já estava significando prostrar-se perante mim. Agora, a pergunta é, por que nós, às vezes como crentes, nós não queremos prestar ao Senhor uma adoração legítima e verdadeira? Nós achamos que adorar é chegar na igreja, fazer gritos estridentes, tocar guitarra, teclado, bateria, formar coral, orquestra, e fazemos um grande ruído, um grande movimento, e achamos que estamos adorando, quando na verdade, meus irmãos, nós precisamos voltar aos originais e entender que Deus quer realmente ver na nossa adoração aquilo que é a essência da adoração, ou seja, Deus quer ver a nossa reverência, Deus quer ver o nosso respeito por Ele, Deus quer ver o nosso reconhecimento de que Ele é grande e poderoso, e nós nos prostramos e nos curvamos a Ele, porque Ele é Senhor, Deus Criador de todas as coisas, o melhor de tudo, de todos, e não há maior do que Ele. Mas não, nós não temos de repente essa questão de mostrarmos nenhuma reverência ao Senhor, principalmente em nossos dias. Não faz 3 ou 4 anos, um grupo de adoradores foi fazer um culto num determinado local, e alguns se chamam de levitas, né? Levitas é que sai levitando, sai flutuando, e começaram a fazer um ruído, e o pastor, acompanhando o movimento de adoração, o pastor estava se condoendo, porque a coisa começou a tomar proporções de Rock in Rio. E o negócio que começou devagarinho, de repente começou, e sabe aquela bobeira que está até crente falar, tira o pé do chão, tá? Vou tirar o pé do chão. E começa por daqui, tá? E o pastor está lá, Senhor, o que eu faço agora? Quando a coisa chegou a um ponto que o pastor não suportava mais, o pastor falou, minha gente, eu lamento, mas não, isso aqui é a casa do Senhor. Sabe o que aconteceu? As pessoas que estavam na igreja vaiaram o pastor. Aí eu pergunto a você, que tipo de adoração é essa? Adoração requer reverência, requer joelho dobrado, cabeça no chão, reconhecimento da superioridade absurda, absoluta do Todo-Poderoso. Nós vemos, meus irmãos, movimentos de adoração onde não há nenhum tipo de mover de Deus no sentido de respostas. E no caminho do deserto nós podemos aprender como adorar a Deus verdadeiramente. O Senhor Jesus está dizendo ao Senhor teu Deus adorarás, é o que está escrito. E imediatamente nós vemos e só a Ele servirás. Ou seja, eu entendo que existe uma conexão na adoração e no servir de verdade. Eu entendo, meus irmãos, que nós como seres que podemos dizer que acreditamos na questão do tricotômico, 3, corpo, alma e espírito. Se vamos fazer algo de espiritual, se é no espírito, nós não podemos fazer na carne. Nós não podemos, meus irmãos, viver de emoções ou de decisões e de conhecimento, que eu diria que é aquilo que nós entendemos como a nossa alma, que nos faz entender coisas. Nós devemos, para adorar a Deus do Espírito, estar também no Espírito adorarmos ao Senhor. E quando nós estamos no Espírito, certamente vamos fazer coisas que são agradáveis a Deus, porque estamos sendo movidos do Espírito. Quando nós queremos adorar, meus irmãos, a ponto de nós reconhecermos o nosso Deus como Deus poderoso e reconhecemos também as suas respostas nas nossas vidas, nós fazemos cumprir aquilo que a Bíblia fala em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos, ou que vos apresenteis ao Senhor. Como me falha um pouquinho o versículo, eu faço questão de ler. Acompanhe comigo, por gentileza.
porque, meus irmãos, é impossível nós ficarmos, quando eu digo nós, não estou dizendo necessariamente eu, você, mas algumas pessoas, é impossível tanta gente parecer ser tão adorador, mas nunca consegue nem agradar a Deus, nem receber nada de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós não estamos falando aqui, meus irmãos, de nos apresentarmos a Deus de forma agradável a nós mesmos. E cada vez que nós tocamos nesse tipo de assunto, que se tem a sensação de que não é só doutrina, isso é o que Deus está falando. Parece que existem pessoas que criam barreiras entre elas e nós, dando a sensação que nós estamos tirando delas o direito de se divertirem na casa de Deus. Apresenta-te a Deus, mesmo na dificuldade da sua vida, mesmo no momento mais estranho e mais cinza da sua existência, aprendendo a reconhecer os tesouros que Deus está fazendo você conhecer nesse momento difícil da vida. E posso dizer a você, se você conhecer a Deus verdadeiramente, ao ponto de poder louvá-lo, de poder exaltá-lo e de poder adorá-lo no momento mais difícil da sua vida, o inimigo nunca, ele vai fugir, ele vai desaparecer, ele não vai entender a sua atitude, porque já vai estar, eu diria, tudo misturado nessa sua atitude de adorar no deserto. A sua gratidão, a sua fé, o seu amor, o seu respeito para com Deus, a sua reverência para com o Todo-Poderoso. Esse é o caminho do deserto, e nós colhemos os tesouros que Deus colocou para nós na nossa passagem por esse deserto. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que a última tentativa de Satanás foi essa: me adora. De qualquer jeito, não. Prostrado. Você que vai adorar a Deus, adora a Deus, mas prostrado. Deus não é seu tio. Não me leva a mal, meus irmãos, estou falando com amor no coração. Deus não é seu primo, e Deus não é seu brother. Deus é seu Deus. Ou Ele é Senhor da sua vida, ou Ele não é Senhor da sua vida. Ou a sua adoração é legítima em espírito e em verdade, ou a sua adoração está caída num vazio completo. Vazio completo. Que já tem isso. Oh pai, brother o que, rapaz? Respeito. Negócio de brother o que? Negócio de... E os vitoriosos são assim. Eles recebem a palavra, eles se alimentam da palavra. Ponto primeiro nosso aqui foi o tesouro da palavra. Eles tomam a palavra para si, não ficam com aquela história, Deus está falando com o outro. Não, mesmo às vezes a palavra parecendo ser um tanto agressiva, mas não é. Tem prazer em dizer, a palavra foi para mim, eu recebo essa palavra, Deus está falando comigo. Eu vou ser um crente melhor, eu estou me sentindo mais fortalecido. Agora o inimigo está perdido, porque quando ele vier eu saberei como responder. Não dá para adorar a Deus de qualquer maneira. Tem pessoas que querem adorar a Deus, meus irmãos, do seu próprio jeitão, da sua própria forma, de uma forma natural, de uma forma humana, de uma forma carnal. Adora a Deus e viva. Se o inimigo colocou, impôs, só aceita a adoração se for prostrado. O inimigo impôs isso para o Filho de Deus. Se vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus prostrados. Eu não acho demais me prostrar aos pés de Cristo, não.
Eu falei que sabemos que é a questão da reverência, sabemos que é a questão, enfim, do entendimento da soberania de Deus, não é verdade? Sabemos que é o respeito, tudo isso, claro. Mas eu vejo tanta gente, meus irmãos, às vezes se prostrar diante de tantas outras. Alguns se prostram diante do homem, dão um beijinho na mão do homem, recebe lá de lá, sei lá, e fica lá. Outros vão lá, por que não perante o Senhor? É interessante como o homem tem aquela coisa de viver realmente pelas coisas que ele enxerga, pelas coisas que ele vê. Isso não explica necessariamente as questões da fé. É tão maravilhoso quando a pessoa consegue compreender que você não precisa ver. Se você tem fé, você não precisa enxergar. Você sabe que o seu Deus é maior do que todos os poderosos desse planeta juntos e muito mais, porque você se curva diante do homem, mas você não se curva diante de Deus. Porque você quer levar Deus na brincadeira, Deus na conversa, se apresenta a Deus, às vezes de formas até escandalosas, e perante o homem, você quer mostrar um certo respeito, só porque você está enxergando. Então onde está a sua fé? Eu não acho demais a gente se prostrar perante o Senhor, não. Eu não acho demais a gente prestar reverência a Deus, não. Eu não acho demais nós entendermos o nosso Deus como Deus poderoso e prestarmos a Ele a nossa obediência de jeito nenhum. Eu não acho demais nós respeitarmos a Deus como Deus deve ser respeitado, se é que nós podemos fazer isso. Não acho demais, não. Mas, meus irmãos, a verdade é que nós estamos acomodados. O nosso culto não é mais aquele culto inteligente. Não nos apresentamos mais a Deus como um sacrifício vivo, e levamos as coisas de Deus na conversa. Participamos de cultos como se nós estivéssemos participando. Ouvimos a palavra, mas nós não absorvemos nada da palavra. Às vezes, se perguntar para o irmão depois do culto qual foi o texto inicial, meu pai fazia isso comigo. Meu pai fazia. Eu achava que meu pai era cruel. Meu pai ficava sentado no púlpito, eu lá embaixo, ele me dava a Bíblia. Eu tinha uma vergonha de andar com a Bíblia. Vocês imaginam? Naquele tempo que falar que era crente, só bastava falar que era crente, já era motivo de gozação. E eu não levava a Bíblia, tinha vergonha. E o meu pai tinha aquele prazer. Quando meu pai terminava o culto, sentava lá em casa, passava 1 ou 2 horas do culto. Às vezes lá vinha meu pai, ele tinha o costume de, né? Quando ele vinha para o meu lado, eu já sabia o que ele ia perguntar. Onde foi que o pastor leu hoje? E eu tinha que saber. Se eu não soubesse, eu achava que era crueldade, mas não era. Era amor mesmo. Talvez o processo, talvez a forma, porque hoje nós estamos cheios das coisinhas, não é? Dos politicamente corretos, as questões do eufemismo. Estamos hoje as questões, eu diria, novas, que se aprenderam como se lidar com isso ou com aquilo. Pode ser, mas o que o meu pai queria é que eu estivesse prestando atenção no que Deus estava falando. Se perguntar para metade da congregação onde foi que eu li semana passada, metade da congregação não sabe. Fala, mas irmão, que coisa mais antiga falar uma coisa dessa. É amor mesmo, meus irmãos. A palavra de Deus é um tesouro, e quem despreza esse tesouro, despreza o próprio Deus. Você vem à igreja, então que você venha adorar. Você está na igreja, então que você esteja na presença de Deus. E não olhe para mim, tipo assim, devo reverenciar o pastor. Sim, deve me respeitar, eu respeito você como seres humanos, servos de Deus. Claro que tem que existir aquele respeito entre um outro. Irmãos em Cristo somos. Mas a verdade é que você tem que entender que Deus está aqui. Você veio aqui para adorar a Deus. Você veio aqui para sentir a presença de Deus. Você veio aqui para comer a palavra de Deus. Você veio aqui para adquirir cada vez mais confiança no seu Deus vivo e poderoso. Você veio aqui para agradecer a Deus, e agradecendo a Deus, prestar a sua adoração. Você veio aqui em nome de Jesus para fazer com que Deus ficasse feliz com você, se apresentar a Deus. Mas chega, não tenha mínimo. E não adianta reclamar, não adianta falar, porque mas um dia faz falta. Então, meus irmãos, olha, quando Satanás disse você prostrado, Jesus falou não. Pode sair, vai embora, porque está escrito:
ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E a Bíblia diz que então o diabo deixou. Adora a Deus que o diabo deixa. Adora a Deus que o diabo sai. Adora a Deus que as mazelas da vida vão embora. Adora a Deus que você vai progredir. Mas continua nessa sua vida medíocre, esse seu espíritozinho sindicalista, que você vai ver, você nunca vai sair dessa mediocridade que você está vivendo. Pastor, que dureza de palavra é essa? Não, é amor mesmo. Deus quer que você prospere. Como pastor eu quero que você prospere. É um prazer ver você abençoado. É um prazer ver Deus levantando você. É um prazer ver Deus abençoando a sua família. Eu estava no rádio ontem à noite e um rapaz ligou e disse: pastor, eu era assaltante, eu fui incluído preso pelo artigo 157, e depois teve um problema, saímos e houve crime e tal, 21 anos de cadeia, mas o Senhor me libertou, e eu enfim conheci Jesus há 15 anos, e Deus falou: você não volta mais não, deixa que eu providencio tudo. E o irmão disse: olha irmão, estou bem espiritualmente, Deus me abençoou, eu que roubava para comprar chinelo, agora eu tenho tudo, tenho loja, tenho casa. É uma maravilha ver quando a pessoa se volta a Deus em espírito e verdade, para adorá-lo, para reverenciá-lo, e a mão de Deus começa a operar na vida dele. Mas meus irmãos, não é que enfim assim, tipo, não é que eu fico depressivo a ponto, vou morrer de ver a tristeza do irmão. Mas tem tantos irmãos que você conhece, eu conheço, que nunca saem daquela vidinha miserável, e nunca sairão, porque não são verdadeiros adoradores, porque não entenderam a questão da adoração, não são agradecidos a Deus, são reclamões, maldizentes a cada dia. Adora a Deus, porque o inimigo vai sair da sua frente. Adora a Deus direito, em espírito e em verdade, é direito. E o inimigo vai sair, você vai ter autoridade de dizer o que Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito. Eu aprendi no tesouro da palavra, aprendi no tesouro que encontrei no deserto, a palavra que somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Essa é a palavra de Deus no caminho do deserto. Tesouros que nós encontramos no deserto. Palavra de Deus, confiança e a verdadeira adoração. E que assim sejamos vitoriosos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você, igreja. O Espírito de Deus siga falando da sua vida. Não repare não, meus irmãos. Tem uma irmã que toda vez que eu prego com entusiasmo, ela diz que eu estou bravo. Eu não estou bravo, não. Não. Pregar é isso. Pregar é essas intercalações, e às vezes você fala mais devagar e tal, mas tem que ter essas entonações, esses ritmos, isso é pregação. Não é braveza não, é amor de Deus mesmo. Deus abençoe você. Vai ser um prazer ver você cada vez melhor, cada vez mais abençoado, cada vez mais cheio da graça e da glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Coloquem-se de pé. Vamos agradecer a Deus em oração. Senhor meu Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por esses corações, ó Deus, férteis, esses corações que receberam a sua palavra, esses corações, Senhor meu Deus, que aprenderam, ó Deus amado, no deserto, que ali existem tesouros e estão assimilando essa palavra. Senhor meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Nós queremos ter autoridade, Senhor, e que essa autoridade venha do Senhor e da sua palavra, para repreender o mal, para repreender o adversário, para saber a quem estamos adorando. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, sê conosco, sê com essa igreja, sê com esse povo, abençoando grandemente, repreendo todo o mal, toda a enfermidade. Repousa sobre nós a tua paz, as tuas bênçãos, o teu poder, em nome de Jesus Cristo. Que essa gente, meu Deus, seja uma gente adoradora, que esse povo seja um povo adorador sempre, Senhor. Que esse povo, meu Deus, tenha entendido, Senhor, esse conceito, que esse povo, ó Pai, no momento mais difícil, no momento mais, eu diria, tenebroso da vida, possa se levantar, ó Deus, e adorar o Senhor, exaltar o nome do Senhor, reverenciá-lo, dobrar-se, prostrar-se, ajoelhar-se perante Ti e glorificar o nome do Senhor. E assim, ó Deus, eu sei que a autoridade do Senhor virá e o inimigo fugirá e não mais voltará. Deixará o inimigo todo tipo, Senhor meu Deus, de proposta, oferta, tentação, e o Senhor enviará certamente os seus anjos para servir o seu povo, para servir a sua igreja, para abençoar, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa grandemente, 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 grandemente todas essas pessoas que estão se compromissando contigo para serem verdadeiras adoradoras, em nome de Jesus Cristo.
Amém, Senhor. Amém, amém. Podem bater as palmas para Jesus. Olha, nós vamos ungir vocês com azeite. Vocês que estão aqui, que ainda não se entregaram para Deus, entregue as vossas vidas na mão de Deus, para que vocês possam adorar a Deus em espírito e em verdade. Vocês que estão aqui, estão afastados dos caminhos do Senhor, reconsiderem o vosso posicionamento perante o Senhor. A distância que existe entre vocês e Deus, Deus não quer essa distância. Você que por alguma razão se apartou, saiu da presença de Deus, reconcilia-te com Deus. Deus ama tanto você. Deus não tem prazer no seu sofrimento, na sua dor e nem na sua perdição. Entrega o teu caminho, ou seja, entrega a tua vida ao Senhor. Deixa Deus cuidar de você. Garanta-se, ou seja, tenha garantia que o seu nome está no livro da vida. Deus quer escrever o seu nome lá, fazer o seu registro, a sua inscrição, para você morar na glória, quando o Senhor assim fizer a chamada. Receba esse Deus, receba o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, e tenha a esperança de uma vida tranquila, e também de uma morte tranquila. Quem tem Jesus não tem medo de nada, porque Jesus venceu tudo para nós e por nós na cruz do Calvário. Receba esse Deus como Deus da sua vida. Receba esse Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e seja feliz.